Como está gravando? Boa noite, meus irmãos, amados ouvintes e diletos ouvintes da Palavra de Deus, boa noite. Depois que o Luiz sair, a gente quebra tudo. A ideia hoje é trabalhar algumas questões um pouco diferentes do que foi trabalhado, mas fazendo parte do mesmo contexto. O irmão Luiz trabalhou muito bem algumas questões aqui nas cartas, passou pelos livros, pelas epístolas, foi conversando, dando um panorama geral nesse momento de introdução. O irmão Alexandre também abordou alguns assuntos bem interessantes dentro do primeiro século. E eu quero pegar um restinho, uma pontinha que sobrou, para ajudar a gente a compreender todo o contexto do primeiro século. Nós temos aí os imperadores do primeiro século, e talvez você fale assim, mas teve mais de um? Teve. E nós precisamos saber o que aconteceu. Eu não vou ficar aqui gastando muito tempo sobre os imperadores, mas só marcando e registrando as principais obras, o que eles fizeram, como agiram e reagiram no tempo de Cristo. E depois algumas curiosidades também a respeito da Jerusalém e de Jesus. Como o irmão Luiz vai começar com o Evangelho de Mateus depois da Semana Santa, se a gente pegasse um pouquinho do que foi a Jerusalém de Jesus, ajuda a criar um pano de fundo para você cair no Evangelho de Mateus, para você entender um pouco melhor as palavras, os conceitos, as ideias, os ensinos de Jesus. Então, se a gente começar, quem trouxe a Bíblia pode abrir comigo. Tem dois imperadores que eu não citei e vou citá-los agora. Não trabalhei ali na transparência, ou como diz o amado irmão Luiz, a lâmina. Agora que ele saiu, eu posso falar, isso é coisa de velho, né? A lâmina. Luiz, depois a gente edita, viu? O Luiz não pode ouvir isso não. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 2, diz o seguinte, verso 1: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Então, nos dias do nascimento de Jesus, nós temos um personagem, Herodes. E Herodes foi uma figura importante ali nesse reinado, e trabalhou muitas coisas, fez... tem obras extensas ali em Jerusalém. Ele criou um aqueduto que existia lá, a sua própria lugar onde ele seria enterrado, que é suntuoso, e ele construiu e não foi enterrado lá, foi enterrado em outro lugar. Ele foi trabalhando algumas questões, moradias, existiam muitas pessoas ricas naquela região, e moravam ali e construíram suas casas dentro desse espaço geográfico, que nós vamos falar sobre ele mais para frente. Mas aí, a gente já vê aqui no capítulo 2 ainda, a história correndo, e quase no final, tem a história da matança dos menores, né? Porque os reis magos passaram e não voltaram pelo mesmo caminho, suspeitando que Herodes ia tentar matar Jesus, e ele levanta e fala assim, agora tudo quanto é menina abaixo de 2 anos, nós vamos lá matar. E o anjo manda José sair, levar o menino e a mãe para outra cidade. E aí, no versículo 19 diz, tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito, e disse-lhe, dispõe-te, toma o menino e a sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Tendo, porém, no 22, ouvido que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá. Então, são esses dois que, nesse contexto do nascimento de Jesus, reinavam. Mas nós vamos conversar a respeito de outros, porque tiveram um impacto, uma força muito maior. Tá? Vamos botar a primeira lâmina. Tibério César, eu botei aqui como marco zero.
Quando Jesus nasce, o mundo está sob o governo de Roma. Israel já estava debaixo desse governo desde o ano 63 a.C. Então Israel já estava sob o domínio de Roma. Mas Jesus, quando começa seu ministério, lá em Lucas 3, Tibério César era o imperador de Roma. Então nós temos aí esse período de Herodes, que foi um grande período do governo e de tudo aquilo que ele fez, e depois o filho dele. Mas quando Jesus inicia seu ministério, quem está reinando é Tibério César. Foi o segundo imperador de Roma, pertencente à dinastia Júlio-Claudiana, sucedendo o padrasto César Augusto. Tibério César viveu até o ano 37, e assim foi imperador durante todo o período do ministério de Jesus. Então, enquanto Jesus estava caminhando aqui, ensinando, trabalhando, morrendo, ressuscitando, era Tibério César. Diga, irmão Luciano. Quando Jesus nasceu, era o Tibério também, Tibério César? Não, era o Herodes. Nós falamos o imperador, Tibério era o imperador, né? Isso. Quem era o imperador? Herodes era o imperador? Era. Então, aqui, olha só, tem até portanto, era a imagem de Tibério que constava na moeda do tributo que foi trazida a Jesus, quando disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ali, ó, a moeda. Então, quando foram pagar, perguntaram: de quem é que está ali na moeda? Da cara de quem que está na moeda? De César. Esse aí, Tibério César. Era a cara dele que estava lá. Então, isso você vê como vai melhorando e ajudando a gente a entender algumas coisas. É o César. Diga. Porque o César governava Roma. César. E os Herodes governavam Israel. Herodes não era imperador. Então, Ele não governava. não governava Roma, mas ele era autoridade ali na época do nascimento de Jesus. Por isso que eu comecei com Tibério César. Quem governava Roma nessa época? Tibério César. Na época que Jesus nasceu. Não, era o Herodes César era Augusto. governador, né? César Augusto. César Augusto, padrasto de Tibério César. Aqui, se você quiser, nós temos as referências. Pode passar o próximo. Depois dele veio o conhecido, famigerado Calígula. Calígula ganhou fama de ser um dos personagens mais cruéis, depravados e insanos de todos os tempos. Tibério morreu no ano 37 e Calígula, então, com 24 anos, foi nomeado imperador e começou seu governo com o pé direito. Mandou libertar cidadãos presos injustamente, eliminou vários impostos e patrocinou inúmeros eventos públicos, com lutas com gladiadores, corridas de bigas e peças teatrais. Mas depois desse momento ele pirou. Ele teve um problema muito sério. Ele era um filho adotado, e quando ele foi, antes de ser adotado, o imperador da época, não era o Tibério, eu esqueci o nome, não lembro, ele era filho desse cara, e ele matou a família dele toda, só sobrou o Calígula, e ele, em vez de matar, exilou ele, e passou muitos anos exilado, e depois ele foi permitido a ele voltar, e quando ele voltou, ele foi adotado por esse cara que havia mandado exilar. Só que ele nunca resolveu essa questão da morte da família, e dali ele só foi caindo moralmente. Dizem que foi um dos piores, mais imorais, que experimentou de tudo nessa vida, e até para os próprios romanos, ele era uma pessoa fora de órbita. Tibério Gemelo, não, isso aqui oi? Eu não sei porque aqui tem ele consertou errado. Não tem esse começou a declarar para todo mundo que ele era Deus. Começou a declarar por todo mundo que ele era um Deus.
Calígula começou a aparecer em público vestido com várias divindades da época, como Hércules, Mercúrio, Júpiter, Apolo e até Vênus, a deusa do amor. O imperador também mandou substituir as cabeças de deuses de vários templos por bustos seus. Então ele era super narcisista e mandou eliminar um tanto de coisa para que ele pudesse ser adorado, para que ele pudesse, e ele fazia de tudo, até sexo com animal ele fazia, porque era tão depravado, tão ruim, que até para a sociedade da época ele era visto como um cara louco, completamente louco, mas ninguém podia falar nada contra o imperador, tanto que ele se disfarçava e se vestia como qualquer deus para andar pelo palácio, e fez atrocidades que eu prefiro nem falar aqui, porque a gente não precisa ficar ouvindo essas coisas. Até nas sinagogas em Jerusalém, nessa hora entrou em conflito com os judeus que não aceitaram esse desejo do imperador de ser adorado como um deus. Então, ele mandou também colocar estátuas e bustos dele lá, para que ele fosse adorado. E nesse momento houve um conflito entre os judeus, e que foi resolvido depois. Nero foi um imperador romano do ano de 54 a 68 da era cristã. Até hoje é uma das figuras históricas mais polêmicas de todos os tempos. Seu nome completo era Nero Cláudio Augusto Germânico. Nero tornou-se imperador romano em 13 de outubro de 54, numa época de grande esplendor do Império de Roma. Nos 5 primeiros anos de seu governo, Nero mostrou-se um bom administrador, mas era um homem devasso, violento e cruel. 10 anos depois, no dia 17 de julho do ano 64, 10 anos após o início do seu governo, mandou tocar fogo em Roma. De acordo com o relato da época de historiadores, havia rumores de que ele ficou cantando e tocando lira no alto da torre de Mecenas, enquanto a cidade queimava. Então, vestido e tocando lira no alto da torre, enquanto a cidade queimava. Acho que foram 7 noites e 6 dias de chamas, a cidade sendo consumida. Aqui, 7 noites e 6 dias de incêndio. Dos 14 bairros de Roma, 10 bairros são totalmente destruídos pelas chamas e restam só 4. E esses 4 que restaram, os bairros que não queimaram, eram densamente povoados por judeus e cristãos. Foi o álibi que ele precisava para poder botar a culpa nos cristãos. Por que motivo ele fez isso? Loucura. Ninguém sabe. Existem alguns historiadores que não acreditam nessa versão, que acham que foi um incêndio criminal e que não foi ele. Mas a maioria acredita, até porque existe alguns historiadores da época que registraram os rumores de terem visto ele no alto da torre tocando lira e cantando enquanto a cidade queimava. Uma pessoa que não tem nada a ver com incêndio, ele não ia ficar tão bem vendo a cidade queimar. Ele queria que Pedro assumisse esse atentado? Os cristãos, né? Talvez no filme, em algum outro lá, haja o relato, porque ele era o pai da igreja, né? Ele era um dos apóstolos e por isso tinha essa força de alguém que respondia pela igreja. Mas na ausência de Cristo ficaram os apóstolos, o colégio apostólico, e agora, vou usar um termo aqui, o pau começou a quebrar na igreja. Não foi aquela indisposição que houve dentro do ministério de Jesus, um pouco depois da sua morte e ressurreição, que foi aquela questão do concílio de Jerusalém. Eles estavam resolvendo Paulo, Pedro, com relação aos gentios. Você tem lá em Atos esse relato dessa discussão do concílio, mas nós vamos voltar nessa questão do concílio mais tarde. Próximo. Observação. Começa então um verdadeiro massacre. Dizem os historiadores que faltou madeira em Roma para fazer tanta cruz. Era tanta gente sendo crucificada dioturnamente. Era de manhã, de tarde, de noite, e o prazer dele era botar piche nessas pessoas. Os cristãos eram cobertos de piche
amarrados em postes e postos para queimar vivos, a fim de iluminar as noites de Roma. Então espalhou madeira para todo lado, cruz, botava os cristãos amarrados lá, tocava piche e depois tocava fogo. E ficava lá vendo, e dizem alguns que ele andava pelos jardins, iluminados, alegre, feliz, festejando aquela cena. No ano 68, Nero é deposto e comete suicídio. Então, aqui começa a grande perseguição da igreja. Nesse momento do reinado de Nero, que ele pega esse álibi do incêndio e começa a botar culpa nos cristãos, começa realmente o verdadeiro massacre, morreram milhões de pessoas. Diz que foi assim, um número que não dá... saber expressar agora. Mas assim, muitos morreram nesse período. E não foi só, foi começo da perseguição, porque ele não cessou. Nesse período, eram os irmãos fortalecidos pelo Senhor, e a igreja continuava crescendo, a igreja continuava se multiplicando. Apesar da perseguição, eles se espalharam pelo mundo, mas ao invés de diminuírem, aumentavam. A mão do Senhor estava sobre a igreja. Então, quanto mais eles perseguiam a igreja, mais as pessoas se rendiam a Cristo. Judeus nessa época. Judeus convertidos. Muitos levaram também por conta. Depois... Os não convertidos também estavam nessa... Não. Tinha que negar Cristo. Então, aquele que não era convertido, o problema não era com os judeus. O problema era com os cristãos. Então, se você fosse um judeu convertido ao cristianismo, você dissesse, sou de Cristo, Cristo é o único Deus, Ele é o Senhor, você estava na linha de frente para morrer. Agora, se você negasse, não sou judeu, Cristo não é o Messias, você possivelmente escapava dessa questão. Vespasiano, Tito Flávio Vespasiano, foi o primeiro imperador romano do chamado dinastia Flaviana, Flávios, tendo governado o império entre 69 e 79. Depois dele, seus dois filhos sucederam, Tito entre 79 e 81, e Domiciano entre 81 e 96. Foi Vespasiano que construiu, no ano 70, o famoso anfiteatro da morte, o Coliseu Romano. Ali ainda a igreja sofreu muito, vocês vão ver. Fez uma festa, mais de 100 dias de inauguração desse Coliseu, para a inauguração do Coliseu, onde mais de 10 mil cristãos foram mortos de forma cruel, enrolados em peles de animais para serem comidos pelos cachorros e pelos leões da Líbia. É incrível, mas agora eles começam a virar espetáculo para o mundo. Então o cristão ele era jogado para os leões, para as feras, para os gladiadores, eram espetáculos mesmo, que não negavam, eram dilacerados, cortados, serrados, era o espetáculo daquela época, nesse período do primeiro século, onde a perseguição levou mais de 10 mil só nesses 100 dias de inauguração desse Coliseu. Em 66, face ao acontecimento na Judéia, foi designado por Nero para conduzir a guerra contra os judeus. Então lembra que eu falei lá atrás que eles tiveram um problema, que não queriam adorar outro Deus? Seu filho Tito foi seu ajudante pessoal durante essa campanha. Achavam-se os dois ocupados com o cerco de Jerusalém, quando chegou a notícia do suicídio de Nero, em 68. Então, ele e seu filho estavam trabalhando essa questão, conquistaram. Dizem que foi Tito que destruiu o templo de Jerusalém. Diz que não era para matar, mas ele mandou tocar fogo dentro do templo para conquistar aquele lugar. Então, eles foram reconquistados
e acabaram com esse problema, destruindo o templo em 68. Domiciano, o irmão mais novo de Tito, ascendeu ao trono em 81. No entanto, ele tinha um temperamento totalmente diferente de seu pai e de seus irmãos. Estes toleravam os cristãos, mas ele os perseguia. Então, imperador após imperador, vinha a onda de perseguição. Mudava o imperador, mas eles continuavam perseguindo. Alguns chegaram até a permitir, assim, talvez Vespasiano e Tito, se você negar, você está livre. Você não precisa morrer. Nós vamos continuar perseguindo os cristãos, mas para questão de ordem, porque a gente não pode deixar fugir o controle, porque se eles conseguem, entre aspas, formar um bando e formar vamos dizer assim, uma outra revolta, então isso é perigoso. Então nós vamos continuar perseguindo os cristãos, mas se eles, na hora que estiverem diante de mim, negarem, eles são libertos, soltos e não precisam morrer. Que não foi o caso de Domiciano. Diz Eusébio, o pai da história eclesiástica, tendo exercido sua crueldade contra muitos e injustamente matando não poucos homens nobres e ilustres de Roma, e tendo sem causa punido um vasto número de homens honráveis com o exílio e a confiscação de suas propriedades, por fim estabeleceu a si mesmo como sucessor de Nero em termos de ódio e hostilidade contra Deus. Até aqueles que se converteram ao cristianismo, que eram de Roma. Então, eram de alta classe, tinham posse, mas arrancavam tudo, matavam, exilavam, porque eram cristãos. Então, não era fácil naquele período ser. Mas aí vem a questão, se não era tão fácil, era tão difícil, e eram perseguidos para a morte, por que tantos se convertiam? Se era uma religião tão perigosa, porque não se tratava de religião, se tratava da mensagem do Evangelho. Não era uma nova onda propondo uma nova religião, um formato de sociedade, mas era uma transformação interior. Na medida que o Evangelho era proposto, era apresentado, as pessoas entendiam, compreendiam quem ele era e não estavam mais conectadas a esse mundo. Estavam agora se ajustando à eternidade e crendo em Cristo como aquele que era o Salvador. Então, naquele momento de crise, muitos vinham e não tinha essa questão de receber alguma coisa para poder ir. Mas sabia o seguinte, acabando essa vida aqui, eu estarei com ele na glória. A verdade era algo encarnado, era tão forte, tão firme, que mesmo vendo pessoas serem martirizadas, ouvindo os gritos na cidade, não era só o grito das pessoas morrendo queimada, não era o cheiro da carne queimada, eram as pessoas gritando, algumas louvando, algumas cantando, algumas orando enquanto eram mortas. Então isso impactava muita gente. Que povo é esse que canta enquanto morre? Que povo é esse que ora enquanto morre? Então isso ampliava e proclamava, ajudava na proclamação do Evangelho. Ele também seguia Nero, isso eu já li, né? Não. Ao endeusar a si mesmo, ele ordenou que sua própria estátua fosse adorada como um deus. Ele reinou 15 anos, entre 81 e 96. Foi Domiciano que deportou o apóstolo João, pastor da igreja de Éfeso, para Patmos, uma ilha do mar Egeu, depois de tê-lo cozido em óleo quente. Pegou um negócio grande, encheu de óleo, jogou ele dentro e tocou fogo. E cozinhou ele literalmente, borbulhando. E aí, João, o apóstolo. O apóstolo. Só que ele não morreu. E aí, não tendo morrido, ele achando que acabaria com essa onda apostólica, mandou ele embora para a ilha de Patmos. E quando as portas do mundo se fecharam para João, as portas do céu se abriram. Porque ali na ilha, disse João, olha para cima, vem para cá, tem muitas coisas para te mostrar, e anota tudo que eu tenho para te dizer. Quanto tempo ele ficou lá?
Eu não sei o tempo certo, quanto tempo ele ficou na ilha. Passa para a próxima, vamos ver se eu anotei. E lá que ele escreveu Apocalipse. Não, volta um pouquinho, querida. Na Bíblia tem essa passagem aí, Não. Ele escreveu também as 3 cartas, né? Isso. 1, 2, super amorosas. Não, em Patmos foi Apocalipse. Só Apocalipse. Então, eu devo ter posto ali para frente, mas ele foi o único apóstolo que morreu de velhice. O único. Apesar de ter sido cozido e exilado, besteira. Um aqui mais moreninho, por causa do óleo, mas todos os outros morreram pelo viés do martírio. Eu acho que eu coloquei ali nas curiosidades, querida. No ano 30, morte de Jesus e a ressurreição. Só datas importantes para a gente recapitular, porque a gente lembra que a maior parte das cartas, das epístolas, foi ali por 50, 60, 70, lembra? Que elas foram escritas. Então, 30, a morte de Jesus e a ressurreição, Pentecostes e formação da comunidade de Jerusalém. Ano 35, morte de Estevão, Atos 6 e 7. Paulo, nomeado pelo Sinédrio para perseguir os cristãos, está ali em Atos 7. Conversão a caminho de Damasco, batizado por Gamaliel em Damasco, vai para o deserto, para a Arábia, por 3 anos. No ano 36, volta a Tarso e se une a Barnabé, vai a Jerusalém de Antioquia. Uma curiosidade que eu vi essa semana, eu vou pausar. No ano 48 e 49, o Concílio de Jerusalém defende a presença dos pagãos na comunidade, discute com Pedro e se separa de Barnabé. Que é aquela questão de como eles estavam sendo aceitos ou não dos gentios, como eles iam manter ou não as tradições. Teria que fazer, o Luiz fala um pouco sobre isso, circuncisão ou não, vão ter que abraçar tudo ou abraçar nada, e teve esse problema, e foram para Jerusalém decidir e mandar cartas depois para a igreja, resolvendo essa questão. Foi nesse ano aí, 48, 49, você vê, aí já está já perto de Paulo, perto de Nero. As nuvens já se aproximam, as nuvens negras da perseguição já se acumulam no horizonte da igreja. Aqui nesse concílio, tendo tudo resolvido, eles já começam a olhar na frente o problema que viria. No ano 52, segunda viagem missionária, Galácia, Macedônia e Acaia, fundação da comunidade de Galácia, Filipos, Tessalônica, Corinto, começa a escrever as primeiras cartas. Paulo começa a escrever as primeiras cartas. Próximo. No ano 53 e 58, a terceira viagem missionária. Permanece bom tempo em Éfeso, e aí é preso. Visita as comunidades da Grécia e retorna a Jerusalém. Ele já estava na Grécia. Paulo e um grupo mais ou menos de 10 pessoas ganharam o mundo. Vocês entendem o que é isso? Em Atos, no início, a gente volta um pouquinho. Se você olhar ali, morte de Jesus em 30, Estevão 35, ali Pentecostes, aqui no ano 30, já segue o quê? Atos 1:8. Recebereis poder, descer sobre vós, vocês serão minhas testemunhas, Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. No ano 30, mas em 35 ali ele já estava cumprindo a missão, que é Estevão, já estava saindo de Jerusalém, Judeia, Samaria, e Paulo vem depois para chegar aos confins da terra com essa equipe. Então você tem aí pouco mais de 20 anos, próximo slide, quase 30 anos, ele já estava na Grécia, tendo evangelizado várias cidades e tendo mandado carta e auxiliado o trabalho. 58 e 60, preso em Jerusalém de Cesareia. É julgado em Roma. No ano 61 e 63, viagem do cativeiro. Escreve as cartas de Colossenses, Filemon, Efésios e Filipenses. No ano 64 e 67, decapitado em Roma na perseguição do imperador Nero. Então, para você ver,
Os imperadores que antecederam Nero já foram preparando o caminho, já foram trabalhando e sendo usados por Deus para que a igreja fosse perseguida, para que a igreja experimentasse e saísse de Jerusalém, para que ganhasse o mundo mesmo. Atos 1:8 veio, encheu e o povo tinha que sair. Foi aquela primeira perseguição que começou a tumultuar, porque o povo não queria sair de Jerusalém. Depois saíram de Jerusalém, começaram a ir para a Judéia, Samaria, e depois vem Paulo, é enviado aos confins da terra. Mas para chegar à perseguição mesma, a maior perseguição da era cristã foi com Nero. Oi? Tem quantos anos que João foi para a ilha de Patmos e com quantos anos ele morreu? Não. Não? Tem? Pesquisei rapidinho, Ah. fala que não se sabe ao certo quanto tempo ele ficou na ilha de Patmos. Tem quantos anos? Eu ouvi dizer que ele saiu, voltou para sua terra natal e morreu, parece que com 97 anos. Eu vou ver aqui, deve ter alguma coisa dele aqui. Por volta do ano 87, não, né? Já li. Não dá para saber. E só aproveitando já Sim. que a outra pergunta que ficou em aberto, o imperador, que foi o primeiro, quando Jesus nasceu, era Otávio Augusto. Otávio Augusto. Imperador de Roma. Imperador de Roma, Otávio Augusto. Boa. Por volta do ano 87, todos os apóstolos já haviam morrido. Olha só, e no final, não estava nem no ano 90. 87, todos os apóstolos já haviam morrido. João era o único do colégio apostólico que ainda estava vivo. O apóstolo João foi, mais tarde, posto em liberdade e retornou. Não, ele foi posto em liberdade depois da ilha de Patmos. Retornou para o lugar onde hoje fica a Turquia. Ele foi o único apóstolo a morrer na velhice. Incrível isso, porque todos tiveram mortes horríveis. Se você pesquisar, alguns foram cerrados ao meio, outros foram decapitados, Pedro crucificado de cabeça para baixo, outro foi esfaqueado na barriga, em outros lugares, enquanto pregavam o evangelho. Então todos já haviam morrido, todos os apóstolos. Jesus dá uma ordem: vocês vão ganhar o mundo, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, e libera eles. Se eles não estivessem fazendo discípulos, como a igreja sobreviveria após o primeiro século? Um grupo de 12 pessoas. Aí você não são só 12, porque Jesus depois deixou, tinha mais não sei quantos lá reunidos, tal, beleza, mas vamos supor que esses 12 tenham chegado, ele alcançado 100, que esses 100, se eles não tivessem se multiplicado, aquele milagre, lá no discurso de Pedro, 2.000, 3.000, todo convertendo ali para frente, como é que eles chegariam depois do ano 87? Se tivesse tudo na mão dos apóstolos, a história do cristianismo tinha acabado ali. Mas Deus é gracioso, e começou um trabalho, e eles foram cumprindo o mandamento de Jesus Cristo. Por isso a importância que a gente fala sempre aqui no domingo, de fazer discípulo. Porque se a gente não faz discípulo dentro da nossa casa, e a gente não faz discípulo fora da casa, a gente não perpetua a fé. Eu vou dar um exemplo interessante. Deus tem interesse na família, e Deus desde o início, lá em Adão, disse que era para encher a terra, povoar a terra. Abraão também por meio da sua família, Abraão, Isaac e Jacó, sempre perpetuando a fé de geração em geração e de família a família. Sempre que alguém da família pisava na bola, o povo se desviava e se perdia, às vezes uma geração inteira. A importância de se fazer discípulos para o crescimento da igreja. Se eles não tivessem feito discípulos, a igreja realmente tinha acabado. E hoje nós fazemos pouco caso. Se nós tivéssemos em mente que a família é o lugar onde começa o trabalho, e começo a discipular e formar a próxima geração da igreja, eu teria uma geração muito mais firme. Mas hoje os pais estão abdicando
não querem ter trabalho, não querem ter problema, querem ser amigo dos filhos, e aí deixam eles viverem do jeito que eles quiserem. Ele vai escolher o caminho que eles quiserem escolher, ele vai crer no que ele quiser crer. Isso aí é crueldade, porque eu creio na verdade, eu sei para onde ele vai morrer, passar a eternidade longe de Deus, e eu estou fazendo um desserviço por reino de Deus. Porque ao invés de ter 10 filhos e ensinar os 10 a amar o Senhor, a servir o Senhor, eu deixo os 10 escolherem seus caminhos. Ou seja, em vez de melhorar a sociedade, eu estou piorando. Entendeu? Porque se esses 10 seriam 10 pessoas de honra, de respeito, de dignidade, de valores, honrando a Deus nas suas escolhas, poderiam ser homens, e depois nós vamos conversar mais sobre isso aqui, sobre a família, homens e mulheres de Deus, moldando a sociedade. Mas quando a gente não faz o nosso papel, são 10 homens, talvez honestos, que vão viver de qualquer jeito e acabam piorando a sociedade, porque vão ajudar a sociedade a caminhar para longe de Deus, vão escolher seus próprios caminhos. Vamos seguir, porque esse não é o ponto, devia ter pausado aqui, não pausei. Velhice, morreu, mas morreu em casa, morreu velho. Bora, próximo. Jerusalém no tempo de Jesus. Então esse pano de fundo, essa ideia dos imperadores, foram esses imperadores que atuaram, construíram, guerrearam, batalharam, perseguiram. Volta, está todo mundo lendo, ninguém está prestando atenção em mim. Eu estou falando aqui igual um papagaio, está todo mundo lendo lá o que eu escrevi. Eles fizeram de tudo para que as cidades crescessem, para que eles tivessem também conforto, para que eles pudessem, mas era tudo bem setorizado, bem diferente. Existia a classe alta, a classe média, a classe baixa, sempre existiu. E tinham os miseráveis, tinham os muito ricos, e eles tinham os banheiros públicos, que não eram os mesmos dos pobres, as casas de banho. Então tudo isso era construído e gastaram dinheiro dentro desse período do primeiro século. Anda comigo. Oi, obrigado. Geografia. A Galileia, onde Jesus nasceu, integrava o Império Romano, que abrangia todo o entorno do Mediterrâneo, incluindo partes da Europa, da África e da Ásia, somando 50 milhões de habitantes. Principais cidades da Galileia. Ali tinha Roma, com 1 milhão de habitantes, Alexandria, 700 mil, e Antioquia, 300 mil. Quando você fala que Paulo foi a Antioquia, era a terceira maior cidade do mundo da época. Era por isso que Paulo tinha que ir às cidades, ele sonhava em ir a Roma. Ele foi a Roma não do jeito que ele queria, mas por quê? Porque 1 milhão de habitantes, pensa no que o Evangelho pode fazer numa cidade de 1 milhão de habitantes. E ele foi a Alexandria, ele foi às cidades portuárias, ele foi às cidades que tinham importância para a pregação do Evangelho. A província, a Judéia, foi conquistada pelos romanos 63 anos antes de Cristo. Virou um reino semi-autônomo. Quando o rei Herodes morreu, o território foi dividido entre seus 3 filhos: Filipe, leste do Rio Jordão; Arquelau, Judéia, Samaria e Idumeia; e Herodes Antipas, Galileia. Arquelau revelou-se tão brutal que foi deposto. Seu reino foi convertido em províncias, sob os cuidados de um governador romano. Na época de Jesus, esse governador era Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos, governador dessa província. Está vendo como a gente vai encontrando os personagens e começa a fechar? Aí você vê como foi a história de Pilatos, como é que ele encontrou com Jesus, Jesus passando por ele, a importância desse encontro. Jerusalém, principal cidade da Judéia, com 25 mil habitantes, recebia 100 mil peregrinos para a festa com a Páscoa. 20 mil habitantes recebiam 100 mil para a festa. Imagina a cidade, devia ser trânsito para todo lado, ninguém andava, carro parado, 2 horas de congestionamento, metrô lotado. Imagina, era 4 vezes mais a população da cidade. Se você andava no centro, vou ali no centro fazer umas compras, já era abarrotado. Imagina a época da Páscoa.
Aí você começa a pensar e a ver as histórias de Jesus no momento da Páscoa. Me convém cear e participar da Páscoa com vocês. Então as pessoas que transitavam, quem vinha de fora, o que ele estava fazendo ali, por que eles estavam ali para a Páscoa, gente que morava em outro lugar, e tinha muitas situações, coisas curiosas. Por exemplo, o cego Bartimeu pedindo lá, existia uma capa para ele, que era dada pelo Império Romano, para autorizar ele a pedir esmola. Então ele tinha uns dizeres na placa, na capa, dizendo que ele era autorizado pelo governo a pedir esmola, e que estava lotado por conta da Páscoa. Então você imagina assim, devia ter umas 15 pessoas, umas 100 pessoas espremendo Jesus, numa cidade que estava abarrotada de gente, ele num canto tentando gritar assim para ver alguém que passava, aquela multidão passando de gente que nem andava direito. Você já andou numa multidão que você não consegue nem andar direito? Você vai fazendo assim, e quase que sendo levado pela multidão. Se você suspender a perna, o povo te leva. É mais ou menos isso, de tanta gente que existia nessas festas. Sua importância devia-se ao templo, uma colossal construção que ocupava 1/5 da cidade e era o centro do judaísmo. Jesus foi levado ali 8 dias depois de nascer, para que seus pais fizessem, eu estou lendo, é meu sensor aranha, tá? Vocês não conseguem ler, mas eu consigo. Oferecer obrigatória de um casal de pombos, por conta, era próprio da idade. Eu tirei uma foto de uma maquete para vocês terem uma noção do tamanho da cidade, do tamanho do templo, ocupando 1/5 da cidade. Mais ou menos aí era assim a cidade, as casas e aquele negócio gigante ali era o templo. Pense, 25 mil pessoas morando e 100 mil pessoas andando pelas ruas da cidade por conta da Páscoa. Pensa no comércio. Pensa como mudava a vida daqueles que moravam na cidade. Como os discípulos teriam que lidar com essas pessoas que vinham de fora. Pensa depois, num quadro semelhante, em Atos 1:8. Que eles estavam ali e veio gente de tudo quanto é lugar, que ouviram eles falando em línguas. E ali com... Pois é. Apinhado, ficava, eu também. Então, acho que eu nem saí de casa. Imagina a entrada triunfal. Que a gente acha que devia ser lotado, mas com mais de 100 mil. Mais de 100 mil. Foi o evento. O evento. O contexto. E eles, Hosana nas maiores alturas, colocando os ramos, e Jesus entrando. Pense no evento. Né? E você vendo aqui, depois eu não sei se eu coloquei um pouco mais ali, a porta já era na rua. Não tinha esse negócio de terreninho, cerquinha, a porta já era na rua, a multidão passando na porta de sua casa. Se alguém esbarrava, caía para dentro. E agora, me diz o seguinte, aonde é que é o banheiro? Na rua. Dizem... Eu fui a Éfeso. E lá ainda tem uma parte que está mantida ainda, apesar dos terremotos. Então, tudo em pedra, assim como se fosse assim, um banco. Um banco. E vários buraquinhos. E ali passa a água limpa. Esses eram os nobres. Sim. Mas não tinha porta, não tinha nada. Todo mundo chegava, era um do ladinho do outro. E isso, não, dizem os historiadores que existiam banheiros públicos, mas era tão nojento que ninguém aguentava. Eu não sei, não tinha ninguém para limpar. Não. Hoje você tem o serviço público que, mangueirão, vai limpando tudo. Naquela época existia isso. Então, os que eram os nobres tinham banheiros com água corrente. E aí sim, era um pouco mais limpo. Mas como ninguém limpava, ficava aquele negócio. Então, como é que eles faziam? Dizem que nas casas, quem podia tinha seu próprio pinico. E depois fazia no seu pinico, jogava para a rua.
Jogava, e muitas vezes pode ser que caísse na cabeça de alguém. Numa cidade com 100 mil pessoas. Deu vontade de ir ao banheiro, deu um piriri, o que é que eu faço, o que é que eu faço? Não tem jeito. Você está apertado ali, aí qualquer cantinho, né? Vira banheiro. Próximo. Esse é o próximo? Galileia. Jesus nasceu nos confins do império. Na Galileia, um reino de 200 mil habitantes. Por estarem fora da Judéia, galileus como Jesus eram tidos pelos outros judeus como broncos e caipiras. A Galileia não era árida e rochosa como as outras terras da região. Ali havia muita chuva e se produziam cereais, azeite de oliva, vinho e frutas. Nazaré. O Novo Testamento relata a pergunta feita por um homem chamado Natanael, quando lhe contaram de que povoado vinha Jesus. Pode alguém bom sair de Nazaré? Nazaré era um pouco mais do que uma aldeia. Segundo algumas fontes, com não mais de 20 casas, a 115 quilômetros de Jerusalém. Então, 20 casas, um povoadozinho. Quem é que pode vir de lá? 100 quilômetros de Jerusalém. Não é possível que um profeta, um homem de Deus, você vai nascer num lugar desse, vai vir de lá para cá. Essa era a ideia. E quando você começa a ver os dados, você começa a entender por que eles estranharam. Eu não procurei, mas se eu tivesse buscado uma foto de Nazaré, um pouco mais para trás, talvez a gente entendesse o que ele estava querendo dizer. Porque se hoje, você procura um lugar muito longe, muito distante, antigamente você falava o quê? Quem morava aqui, Brasília já era o fim do mundo. Mas depois que o povo veio para Brasília, era o Goiás. Aí depois do Goiás, agora é o norte. Uma pessoa que veio de uma cidadezinha do Arrepiboca, lá não sei de onde, do norte, fala assim, mas quem que mora lá? Ninguém mora lá. Essa era a impressão. Diga, Edna. Problema da língua. Sotaque diferente, porque eles foram reconhecidos por isso. Exato. Não era? Tinha um sotaque diferente. Nós vamos falar sobre a língua daqui a pouco. Próximo, por favor. Não, foi ótimo. Ótima observação. As profissões da época. Naquela época, a forma típica de atividade profissional era o artesanato. No judaísmo, na época de Jesus, as profissões eram altamente valorizadas. Os pais eram responsáveis por ensinar aos filhos uma profissão. A maioria dos escribas tinha uma profissão. Fabricantes de pregos, comerciantes de linho, padeiro, curtidor, copista, fabricante de sandália, que eles diziam, era um ditado assim, quem não ensina o filho alguma profissão, está ensinando banditismo, está criando um bandido. Então, sempre passava, e era um costume tão grande que todos eles, a maioria dos escribas tinham profissão, e dizem que Paulo também tinha profissão, que era o fazedor de tendas, que eles chamam de, alguns chamam de tenda, outros chamam de tecelão, tapetes, há quem diga. Sabemos, porém, da existência de profissões tidas como desprezíveis. Tinham aquelas boas, todo mundo respeitava, mas tinha também aquelas que não eram tão bem vistas. A do tecelão, por exemplo, a razão desse desprezo são diversas, consideradas sujas, baseadas na fraude, reservadas às mulheres. Então isso tudo trabalhava, vamos dizer assim, marginalizava uma profissão. No caso, os pastores. É incrível quando você começa a ver que os pastores ao redor de Jerusalém não tinham boa fama. Eles não tinham boa fama, eram sujos, viviam a relento, cuidando de ovelha. Então eles não eram, mas Jesus se revelou a eles. Incrível como os anjos vieram avisar os pastores. Ele não foi para o lugar chique, ele não foi para o templo, ele não foi procurar os escribas, os fariseus, ele foi procurar aqueles que eram rejeitados da sociedade. E esses pastores, que muitos deles eram maus pastores, e por isso eram mal vistos pela sociedade, porque não faziam bem feito o seu papel. Na hora da fera vinha, eles fugiam, deixavam o animal ser comido, ou não buscavam o que estava perdido. Mas essa também era uma profissão, não era bem vista. Próximo.
Alimentação. Entre os produtos alimentícios deve ser mencionado, em primeiro lugar, o óleo. Os arredores de Jerusalém eram ricos em oliveirais. Também existia em Jerusalém o aproveitamento da azeitona. Então, não só os óleos eram feitos, vários tipos de óleo, mas o óleo da oliveira, o óleo do azeite, para o consumo e para muitas outras coisas. Dizem que o Monte das Oliveiras era um lugar realmente que tinha muitas oliveiras, muito, mas exploraram tanto que o negócio foi minguando, e hoje são pouquíssimas. Vocês que passaram por lá conhecem melhor do que eu nunca fui, não sei se o senhor me permitirá um dia aí. Fica a dica. Vai começar a campanha Marcelo Jerusalém 2019. Mas primeiro eu preciso pausa, porque eu vou falar heresia. Tá, alimentação. Além de azeite, sabe-se também que em Jerusalém era considerável o comércio de vinho. Então você vê, Jesus lá tem diversos eventos com vinho, né? Os açougueiros eram organizados em corporações na Rua dos Açougueiros. Historiadores relatam também uma loja de aves para consumo. Então existiam também o consumo da carne e das aves, mas a gente sabe que algumas carnes eram proibidas. Então nem todas eram consumidas, mas algumas sim eram consumidas. A história relata também a vida de um ateniense que fazia vir ovos e queijos do mercado de Jerusalém. Essa história de 30 ovos por R$10 começou agora. Aqui, ó mesmo, ó. Era esse vendedor ateniense que ia lá em Jerusalém, ascendente do Rogério. Vendia queijo, negócio de Minas? Não. O ateniense vinha aqui em Minas buscar o queijo para vender em Jerusalém. Esqueci de pausar. Mentira, não vinha não. E os ovos vinham também lá de Jerusalém. Carregador de água. Flávio Josefo, que é historiador judeu, confirma a existência dessa profissão curiosa durante os anos de seca. Era uma profissão de gente que vivia só para carregar água, porque durante muito tempo Jerusalém passou por situações difíceis com a falta d'água. Era muitos anos, e eles tinham que viver, não tinha como viver sem água. Então tinham pessoas, na época das secas, eram contratadas para poder buscar água, levar água, trazer água. Você acha que é só a gente que compra água hoje? Mas já compravam lá. Frutas. Quem foi a Israel? As frutas de Israel: trigo, cevada, uva, romãs, azeitonas e tâmaras. Então, eles também, isso fazia parte do cardápio deles. Eles também consumiam, faz até hoje, essas frutas e muitos legumes também, muitas verduras ainda são consumidas. Eu não peguei uma lista completa, porque senão a gente ia ficar aqui no cardápio de dieta de Jesus. E outra coisa, se a gente puxar na memória, o que mais que Jesus comia? Muito bem, irmão Luciano. Pão, comia pão. O que mais? Peixe, muito boa. Peixe também, Jesus comia peixe. Por quê? Porque tinha os pescadores, outra profissão. Então eles também vendiam e compravam peixe. Jesus comia peixe e pão também. O pão, comia carne, comia. Não era todo tipo de carne, carne de carneiro, de cordeiro, carne de porco era proibida, de bode. Então, só um minutinho, querido. A gente poderia aqui ficar trabalhando algumas questões, mas a gente ia perder muito tempo. Isso aqui é só curiosidade, para a gente saber como é que era, como é que funcionava, o que ele comia, porque isso tudo está dentro do histórico que nós vamos começar a ler em Mateus. Mateus começa... E isso, Jesus gastou tempo com os judeus também, com os discípulos, ao redor da mesa. Conversando, ensinando, comendo. Então, gostava. Próximo. Ele uma só figueira. Aham. Ele comer, tinha filho, tinha figueira.
maldita, não deu fruto. Por isso, porque existiam muitas frutas, muitas figueiras, e na época era propício para o fruto, e não achou fruto. Então, é muito boa observação, irmão Gustavo. Mesmo sem cheiro muito gostoso, né? Então, acho que aquele cheiro atraiu. O cheiro atraiu. Aí eu estava com fome. Ah, me atrairia também, minha irmã. Um cheiro desse no deserto, aquele cheiro doce, até água a boca. Pastor Moacir, que nem pode ouvir falar, porque ama doce de figo. Ele tinha sido o segundo a amaldiçoar a árvore. Jesus, se o senhor não amaldiçoar, eu vou amaldiçoar, porque cadê o doce do figo? Ele seria um daqueles dos 100 mil que estariam lá no meio do povo procurando um potezinho de doce de figo. As línguas de Jesus. 3 idiomas eram amplamente usados na Palestina, conforme o contexto. Aramaico, língua que se aprendia na primeira infância e se usava no dia a dia em família. A estrutura das frases e o vocabulário de Jesus indicam que ele pregava nesse idioma, no aramaico. O hebraico, idioma litúrgico judaico, que as crianças aprendiam na escola da sinagoga, estudando as escrituras. Pelo conhecimento dos textos da Torá, Jesus sabia o hebraico. Então, em casa aprendia o aramaico, e depois também em casa e na sinagoga aprendia o hebraico por conta da Torá, dos livros, e eles tinham que saber, eles tinham que decorar, até hoje. Então, por isso que eles sabem, e muitos filhos de brasileiro, de vários estados que são judeus, e de família, eles também precisam aprender o hebraico. E o grego. O Império Romano tinha 2 idiomas, latim e o grego. O Oriente, o grego era a língua franca, com papel semelhante ao inglês tem hoje, sendo usado em documentos e contratos legais. Permitia falar com gente de todas as regiões. Os pais queriam que seus filhos o aprendessem para subir na vida. Essa foi provavelmente a língua que Jesus usou para falar com Pilatos. Então, esse Jesus era demais. E o grego. E também existia, na época, o grego chamado koiné, que era o grego do povo. Tinha o grego de língua oficial, que é até hoje, não é uma língua morta, o grego contemporâneo. O grego koiné deixou de ser falado, mas ainda existe muita coisa sobre o grego koiné, mas era uma língua mais popular. Talvez assim, exatamente, é como nós temos aí o português, que é para se escrever, e o jeito que a gente fala, né? Igual o Luiz, vamos orar. Falou com o Robert, ora por nós. Lá em Minas é ora para nós. Ora para nós. Grego, então, aramaico, hebraico e grego. O latim era aqui, junto com o império. Então, eles falavam latim, que era a parte de Roma, mas eles também tinham que dominar, porque a parte importante dos documentos era em grego. Acabou? Sério? Olha, acabou. E 58 minutos, irmão Luiz. Fique registrado que a aula acabou com 58 minutos, 19, 20 segundos.